Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Hoje, com muita alegria, nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. E por que é importante celebrar a dedicação da Basílica de São João do Latrão? Porque ela é a primeira igreja a ser dedicada, né, a ser construída, vamos dizer assim. Nós sabemos que a igreja, no seu início, sofreu perseguições. Então, os cristãos, para poderem celebrar a missa, se reuniam na casa de alguém ou nas catacumbas. Quando em 313 Constantino dá liberdade à igreja, né, concede liberdade aos cristãos para que possam viver sua fé tranquilamente, a igreja começa a se organizar. E aqui eu queria abrir um parêntese, porque nós vemos muita baboseira na internet, né? Então tem gente que fala que quem fundou a igreja foi Constantino. Não. Quem fundou a igreja católica foi nosso Senhor Jesus Cristo. Constantino deu a liberdade para a igreja poder, né, exercer seu culto, exercer sua fé. Então, você tem uma ideia, até a época de Constantino já havia 32 papas que tinham passado pela cátedra de Pedro. Então, Constantino não fundou nada. Quem fundou a Igreja Católica foi nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro papa foi São Pedro. Outra coisa, já no século II, no ano 107 mais ou menos, nós já tínhamos o termo católico sendo usado, né, numa carta de Santo Inácio de Antioquia. Então, Constantino só deu a liberdade e alguns anos mais tarde, o imperador Teodósio vai transformar o cristianismo em religião oficial do império. Mas isso aí é assunto para outra hora. Voltemos aqui à nossa atenção. Então, a Basílica do Latrão foi construída ali por volta do século IV já. Então, por que é importante o templo físico dentro da fé católica? Nós que somos a igreja, povo de Deus, nós formamos a igreja. Porém, o templo físico, né, torna visível essa igreja, né, essa unidade da igreja, melhor dizendo. E aí nós temos pessoas que dizem, né? Ah, eu não vou na igreja não. Hoje até é moda isso. Eu não vou na igreja não, eu rezo em casa, eu falo com Deus do meu jeito, que não sei o quê. É claro que nós devemos rezar em casa. É claro que nós precisamos buscar a intimidade com o Senhor constantemente, como eu já falei aqui algumas vezes. Porém, Jesus não fundou o cristianismo como uma religião individualista. Não, ó, Jesus falou para os apóstolos, olha, vocês vão pregar o evangelho, fala que para cada um ficar no seu quarto, rezando, lendo a Bíblia, que está tudo ok. Não. Se fosse assim, era até mais fácil, né? A igreja não ia ter sofrido tanta perseguição, ou como sofre até hoje, né? O cristianismo é uma religião comunitária. Então, por isso que nós precisamos ir no templo físico. O cristão, ele deve ir à igreja para participar da Santa Missa, porque a Santa Missa só acontece na igreja. A Santa Missa só acontece com a presença de um sacerdote, com a presença ali da comunidade. Eu sei que pode ter gente ainda falando, ah, mas eu já vi a missa ser celebrada em casa, tal, mas aí é outra história, né? O que eu estou dizendo é que precisa da comunidade para a Santa Missa acontecer. E nós precisamos ter esse espírito fraterno que nos une. Né? O templo é justamente para nos aproximar como irmãos e irmãs. É um momento que nós, né, temos ali um momento em comum. Todos nós vamos nos dirigir, né, diante do altar e apresentar as nossas alegrias e fadigas do dia a dia. É um momento que a gente está ali em comunidade, adorando, rezando e fazendo as nossas preces ao Senhor. Depois comungando do corpo de Cristo. Então o cristão, ele não tem essa conversa aí que eu não vou à igreja não, eu fico na minha casa rezando. Não. O cristão, ele reza em casa. Ele tem o seu momento de oração em casa, né? Suas orações pessoais, a oração do terço. Mas o cristão, acima de tudo, ele entende que é necessário ir ao templo rezar. Ele entende que é necessário estar em comunidade. E no Evangelho nós vemos Jesus, né, sendo tomado por esse zelo pela casa do Pai. Eu digo aqui algumas vezes, né, que nós precisamos imitar Jesus. Nós devemos sempre buscar nos espelharmos em Jesus Cristo. Confesso que algumas vezes já tive vontade de imitar Jesus, igual essa passagem que nós ouvimos hoje no Evangelho. Então, se você não for na missa ainda, vai e escute essa passagem, né? Que Jesus chega, vê o templo, aquela bagunça, o povo vendendo as coisas ali, vendendo os sacrifícios, né?
E Jesus se revolta com aquilo, faz um chicote de corda, desce o chicote no povo. Tem hora que dá vontade de imitar Jesus nessa área, né? A gente precisa se controlar. Tem um porquê de Jesus fazer isso, né? Jesus percebe que o local sagrado tinha se tornado um local de comércio apenas, um local de exploração, principalmente dos mais pobres. Então ali aqueles comerciantes estavam explorando os mais pobres. Então por isso que Jesus tem essa atitude, né, que a princípio parece que ele até, nossa, será que Jesus pecou? Não, ele não pecou. Ele sentiu raiva e ele expulsou aquele povo todo dali. Porque a casa de Deus é uma casa de oração, uma casa de respeito. E aí eu trago para nós essa reflexão também. Como nós nos portamos na igreja, no templo físico? Qual é o nosso zelo? Como temos zelado pela igreja? Ah, mas, ó, eu vou na igreja, vou de qualquer jeito, porque Deus não olha a roupa, Deus olha o coração. Com certeza, Deus olha o coração, mas o seu coração vai te inspirar a roupa que você vai vestir para ir à igreja. Nós não vamos à praia, por exemplo, de terno e gravata e sapato social. Nós vamos à praia de roupa de banho, né? Nós temos as nossas roupas para algumas ocasiões. Então por que que na missa a gente vai de qualquer jeito? Vai de bermuda, vai de chinelo, vai de camiseta? Não estou falando de pessoas que não têm roupa para ir. A gente sabe, é claro que a igreja ela não tem uma norma, ó, você tem que ir vestido assim, assim, assado. Não, a igreja não tem essa norma. Porém, quando a gente começa a pensar que a gente está entrando num local sagrado, principalmente para participar da Santa Missa, ali vai ser oferecido o sacrifício da cruz. Então a gente deve se portar como se estivesse no Calvário. Ali dentro daquela igreja, e não importa se é a Basílica do Latrão, se é a Basílica de São Pedro, ou se é uma capelinha do nosso bairro. Ali naquele momento, nós assistimos o sacrifício de Cristo no Calvário sendo atualizado. Nós testemunhamos o amor de Jesus por nós. E aí eu fico pensando, será que eu, como apóstolo, se eu fosse apóstolo de Cristo naquele tempo, eu estaria lá na crucificação conversando, batendo papo, olhando no celular? Até poderia estar assim, batendo papo, olhando no celular, rindo durante a crucificação. Mas eu não seria apóstolo. Eu seria o soldado que estava torturando Jesus. Eu seria aqueles que entregaram Jesus para Pilatos e estavam zombando dele. Então devo me portar dentro da igreja, assim como os seguidores de Cristo se portaram. Assim como Maria se portou diante da cruz. Como Maria ficou diante da cruz? Gritando? Falando? Não. Ela ficou em pé, em silêncio. Então a nossa postura dentro da igreja, principalmente dentro da missa, na hora da missa, precisa ser essa postura respeitosa, essa postura de silêncio, de contemplação. Claro, quando a gente entra na igreja vazia também para fazer as nossas orações, nossa postura também deve ser correta, porque às vezes se eu entro na igreja falando, eu vou atrapalhar aquele que está rezando. E é tão bonito quando a gente visita, por exemplo, uma igreja da era colonial, né? Eu gosto muito das igrejas antigas, que a gente percebe a beleza, né, em cada parte da igreja, na pintura, na construção. O povo tinha um carinho muito especial para construir as igrejas. Hoje ainda tem também. Mas naquela época a gente percebia que a ideia era de que a igreja apontava para o céu. Então é muito bonito quando a gente passa numa cidade mais antiga, né? Uma cidade pequena, você vê aquelas casinhas assim na estrada e você vê a igreja em destaque, bem no meio ou no alto, destacando daquela cidade, mostrando que o centro ali está na igreja, porque aquela igreja, aquele templo material, está representando a igreja espiritual, a igreja que cada um de nós compõe. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje é mais nesse ponto, né? O nosso zelo com a casa de Deus, o nosso cuidado com a casa de Deus. Celebrar a dedicação da Basílica do Latrão é celebrar uma data histórica, mas também atualizar. Nós precisamos também é, entender a importância da igreja visível, da igreja material, né? Então, que nós tenhamos, assim como Cristo teve, o zelo pela casa de Deus, o cuidado pela casa de Deus.
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.